Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com o Pedro Delarry. O Pedro é o presidente do Sindifisco, sindicato que representa os auditores da Receita Federal. Obrigado pela presença, viu, Pedro? Obrigado a você pelo convite. A gente vai conversar um pouco sobre a lei orgânica do fisco, que é um projeto antigo que está sendo gestado no âmbito da Receita Federal. Me parece que está caminhando para um desfecho aí. Está realmente caminhando para esse desfecho, Pedro? Na realidade, esse projeto ele está previsto em lei. A lei que fez a fusão dos fiscos também decidiu que iria haver uma lei orgânica dos fiscos, do fisco. E isso era para ter acontecido em 2008. Na verdade, nós estamos com 2 anos de atraso. Mas essa discussão ela está sendo finalizada dentro da Receita Federal, espero, né? Porque é a promessa que nós temos que essa semana fecharia isso. Sim. E a essência dessa lei orgânica é basicamente o quê? Olha, os auditores fiscais e a Receita Federal têm que ser dotada de uma certa autonomia para poder trabalhar com isenção, né? Trabalhar fiscalizando todos os contribuintes sem proteção nem perseguição. Então, a Receita Federal pressupõe, assim como o Ministério Público, assim como o Judiciário, que tem uma determinada autonomia para poder trabalhar de uma forma justa, buscando a justiça fiscal. E é isso que a lei orgânica procura. Mas quais são as bases dessa lei orgânica? Você está falando em autonomia. Hoje a Receita Federal já não é autônoma? Não, na realidade ela é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda e continuaria sendo, né? Essa autonomia é uma autonomia de gestão. Por exemplo, o secretário da Receita Federal, ele tem que ter uma garantia de que durante determinado tempo ele não vai ser tirado dali por injunções políticas, né? Então, ele tem que ter a garantia de que ele vai poder desenvolver o seu trabalho sem ingerência política durante um determinado período de tempo, que a gente propõe que seja de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Um mandato. O mandato do secretário da Receita Federal, assim como o procurador da República, o procurador-geral da República, ele tem também um mandato de 2 anos, extensível por mais 2. E a sugestão dos nomes para que esse secretário seja escolhido também partiria da própria... A nossa proposta é que esse nome seja escolhido através de uma lista tríplice, que vai ser proposta aos auditores fiscais, que são as autoridades do governo que tratam da tributação, e assim, a espelho e a semelhança do Ministério Público, essas autoridades é que escolheriam o seu representante, ou representante da Receita Federal, dentre os seus pares. Se essa lei orgânica já estivesse em vigor, Pedro, você acha que os problemas que a gente percebeu na gestão anterior, na crise política que se instalou dentro da Receita, poderiam ter sido evitados, não? Olha, a questão da nomeação do secretário não é só da gestão anterior, é da gestão anterior, da gestão passada e das anteriores a ela. De uma certa forma, o secretário sempre é possível de ser demitido por qualquer interferência política. E a qualquer momento. E a qualquer momento. É isso. O exemplo mais gritante é o exemplo do ano passado, né? Mas eu poderia dizer que tem outros exemplos. Isso não é uma novidade, talvez seja mais rumorosa, mas não é a única. Mas dentro dessa nova concepção, a Receita se assemelharia a algum outro órgão fiscal no mundo, por exemplo? Há algum órgão em funcionamento que tenha um projeto semelhante ao que vocês estão propondo? Não? Tem. Em diversos países, a Receita Federal, né, nos Estados Unidos, etc., tem autonomia para trabalhar, né? O que a gente chama, a função da Receita Federal, a função do auditor fiscal, é buscar a justiça fiscal, né, e a justiça social através de uma tributação correta, uma tributação justa que alcance todos os contribuintes de uma forma igual. Então, esse é o nosso ideal. Então, nós precisamos de determinados instrumentos para que a gente possa chegar lá, né? Hoje, um auditor fiscal não tem a proteção do Estado, não tem determinadas garantias de que ele não vai sofrer, por exemplo, uma perseguição política por estar fazendo o trabalho certo, né, em prol da sociedade. Então, o que a lei orgânica traz é algumas garantias e prerrogativas para que o auditor fiscal possa desempenhar a sua função sem receio de ser retaliado por estar agindo da forma correta. Hoje tem muito processo administrativo contra servidores da casa? Tem muitos processos administrativos. Eu
não digo que essa ingerência ocorre diariamente, mas a gente tem que afastar a possibilidade dela vir a ocorrer. E com essa lei orgânica, você acha que as coisas ficariam mais simples, até mesmo para o sujeito, para o servidor conseguir trabalhar? Não existe lei que proteja integralmente, né, e que traga integralmente a justiça no caso fiscal. Mas, havendo as garantias em lei, com certeza o auditor fiscal ele vai poder desempenhar as suas funções de uma maneira mais tranquila e sem receio. Né? Então, ele vai agir de uma forma em que poderosos serão tão tributados e enfim, fiscalizados, quem detém um poder político ou poder econômico, quanto eu ou você. E o cidadão comum, ele precisa ter medo dessa lei orgânica ou não? Não, aí é que está. É boa pergunta, porque quando se fala em fiscal, né, fiscalização tributária, todo mundo tem medo. Se pensa, pô, lá vem aquele cara que vai botar a mão no meu bolso e vai tirar dinheiro lá de dentro. Não. É justamente para proteger, porque quando, Luciano, você tem algum segmento da sociedade protegido, a necessidade de arrecadação é a mesma. O outro, que não é protegido, vai ser chamado a pagar mais, né? Porque a necessidade do Estado é a mesma. Então, nós temos hoje na sociedade brasileira setores que são poderosos e pagam menos imposto proporcionalmente do que o cidadão comum. Então é isso que a gente quer evitar. Ao contrário do que você me perguntou, o bom contribuinte, ele tem que saber que essa é uma lei que o beneficia, né, na medida em que talvez até diminua a sua carga tributária. Se nós alcançarmos esse objetivo final, claro. Sim, claro. E que papel vocês teriam, enquanto fiscais, em questões relacionadas, por exemplo, à corrupção? Papel muito importante, né? Você vê, por exemplo, alguns escândalos que têm acontecido ultimamente. Eu pergunto ao nosso ouvinte, né, ao nosso telespectador, se ele sabe se a Receita Federal está fiscalizando esses escândalos ou não. Você não viu em nenhum jornal, acho que você, jornalista, você não deu nenhuma matéria no Correio Brasiliense dizendo que a Receita Federal abriu fiscalização contra determinadas pessoas que estão aí no noticiário. Sozinha a Receita nunca agiu assim? A Receita, ela age, infelizmente, impulsionada pelo Ministério Público e pela Justiça, né? Nós temos a nossa programação e estamos fixados nela. O que deveria poder acontecer é um auditor fiscal que está cioso do seu dever, né, possa investigar aí nos sistemas informatizados da Receita e verificar se aquela denúncia procede, ou seja, se há indícios de uma corrupção ou de um enriquecimento ilícito, uma sonegação fiscal, um enriquecimento ilícito, e poder propor, ao menos propor, que uma fiscalização fosse aberta. Hoje ele não pode fazer isso? Não pode, porque tem um chamado acesso imotivado. Quer dizer, eu não posso entrar em nenhuma declaração, não posso acessar nenhum sistema quanto a você, por exemplo, né? Mas eu tenho certeza absoluta que se eu entrar no sistema para verificar a sua declaração, ninguém vai falar nada, né? E nem de nenhum cidadão comum. Agora, se eu entrar num sistema de um político poderoso, né, para ver a vida a vida fiscal, e essa vida de um político tem que ser aberta, tá? É um homem público, né? Então eu não posso entrar porque eu posso sofrer um processo administrativo, né, e até ser demitido da Receita por ter procurado fazer o meu trabalho. Eu pergunto para você como é que pode ter sigilo fiscal para fiscal. Como é que um fiscal pode não ter acesso aos dados fiscais de uma pessoa? Como é que ele pode fazer o seu trabalho sem ter esse acesso? E os governos? Os governos teriam, hipoteticamente, medo de uma Receita Federal mais autônoma, mais transparente? O governo não tem que ter medo, o governo tem que governar, né? Agora, todo governo serve a uma coisa maior, que é o Estado e a sociedade, né? Aí eu pergunto, mais uma vez ao telespectador, é interesse da sociedade que a Receita Federal fiscalize todo mundo que tenha que ser fiscalizado? Ou pode ser até interesse eventual de um ou outro governo, mas é interesse do Estado brasileiro proteger alguns segmentos da sociedade em detrimento de outros? É isso que a lei orgânica discute. Tá legal. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Obrigado a você, Luciano. Um abraço.
E a você, internauta, muito obrigado também e até a próxima.